O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. 7. A doutrina espírita e a ciência. Para muitos, a posição dos cientistas em relação à doutrina espírita não constitui uma sentença definitiva, mas é, sem dúvida, uma forte opinião contrária. Não somos daqueles que vão contra os cientistas, pois não queremos que digam que nós os insultamos. Ao contrário, temos por eles muito apreço e nos sentiríamos honrados de estar entre eles. Mas as suas opiniões não podem representar, em todas as circunstâncias, uma sentença definitiva. Sempre que a ciência sai da observação material dos fatos e se propõe a apreciá-los e a explicá-los, o campo se abre para as hipóteses e para as suposições. Assim, cada um quer que prevaleça o seu ponto de vista e o sustenta com firmeza. Não vemos todos os dias as opiniões mais contraditórias serem ora aceitas, ora rejeitadas? Não vemos essas opiniões serem repelidas como erros absurdos, para logo depois serem proclamadas como verdades indiscutíveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério que utilizamos para fazer os nossos julgamentos, pois eles constituem o argumento incontestável. Na ausência de fatos, ficar na dúvida deve ser o procedimento do homem prudente e ponderado. A opinião dos cientistas em relação às coisas que já são do conhecimento de todos é digna de muita fé, porque eles sabem mais e melhor do que o homem comum. Mas, quando se trata de princípios novos, de coisas desconhecidas, as suas observações não passam de hipóteses, porque eles não estão mais do que os outros livres de preconceitos. Podemos dizer que os cientistas talvez tenham mais preconceitos que a maioria dos homens. Isso se deve à tendência natural que possuem de subordinar tudo ao ponto de vista em que se especializaram. Por exemplo, o matemático apenas comprova suas teorias através de demonstrações algébricas. O químico relaciona tudo à ação dos elementos e assim por diante. Todo homem que se especializa em alguma coisa subordina a ela todas suas ideias. Fora do seu campo de conhecimento, muitas vezes argumentará sem razão, por querer submeter ao conhecimento da sua especialidade. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, com muito prazer e confiança, um químico sobre uma questão em que seja preciso analisar uma substância. Um físico sobre a energia elétrica. Um mecânico sobre a força motriz. Entretanto, eles me permitirão, sem que isso desmereça o respeito que suas especializações merecem, considerar suas opiniões negativas sobre o espiritismo iguais ao parecer de um arquiteto sobre questões de música. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que pode ser experimentada e manipulada à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação da inteligência que possuem vontade própria e que a cada instante nos provam que não aceitam ser manipuladas, nem ficar à disposição dos nossos caprichos. Assim, no espiritismo, as observações não podem ser feitas da mesma maneira, requerem condições especiais e outro ponto de partida. Submeter as manifestações inteligentes aos processos comuns de investigação é pretender estabelecer semelhanças que não existem. Portanto, a ciência propriamente dita é incompetente para se pronunciar sobre as questões do espiritismo. Ela não tem que se ocupar desse assunto. Sua opinião, favorável ou não tem nenhuma importância e não poderá ser levada em consideração. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os cientistas podem ter como indivíduos, independente de sua condição de cientistas. Entretanto, entregar a doutrina espírita para que a ciência se ocupe dela é o mesmo que decidir a existência da alma numa convenção de físicos e astrônomos. De fato, o espiritismo está em todo fundamentado na existência da alma e na sua situação após a morte.
De igual modo, é totalmente ilógico imaginar que um homem deva ser um grande psicólogo porque é um eminente matemático ou um notável anatomista. Ao dissecar o corpo humano, o anatomista procura a alma, mas seu bisturi não a encontra. Assim como encontra os nervos e os músculos, também não a vê sair volátil como um gás. Logo conclui que ela não existe, pois analisou a questão sob o ponto de vista exclusivamente material. Será que é possível concluir que, pelo fato de o anatomista não ter encontrado a alma, ele tem a razão contra a opinião universal que aceita a existência da mesma? Não. Portanto, vê-se que o espiritismo não é da competência da ciência. Pela rapidez com que as crenças espíritas se propagam, em breve elas estarão bastante difundidas e serão aceitas pela maioria. Então, acontecerá com o espiritismo o que ocorre com todas as ideias novas que encontram oposição. Os cientistas se renderão às evidências e a elas chegarão individualmente, pela força dos fatos. Até lá, não é oportuno desviá-los de seus trabalhos especiais para constrangê-los a se dedicarem a um assunto estranho às suas realidades e que foge às suas atribuições e aos seus programas. Enquanto isso não ocorre, aqueles que, sem estudo prévio e aprofundamento da matéria, negam e ridicularizam os que não pensam como eles, esquecem que o mesmo ocorreu com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade. Eles se expõem a ver seus nomes aumentando a lista dos ilustres negadores das ideias novas, ao lado dos membros da seleta Assembleia que, em 1752, acolheu com uma imensa gargalhada o relatório de Franklin sobre os para-raios, julgando-o indigno de figurar entre os trabalhos que eram apreciados, e também daquela outra Assembleia que fez a França perder as vantagens da iniciativa da navegação a vapor, declarando que o sistema de Fulton era um sonho impraticável, e contudo, essas questões eram da competência da ciência. Se essas assembleias, que reuniam a elite dos cientistas do mundo, apenas tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que não compreendiam e que, alguns anos mais tarde, deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que o espiritismo, uma questão completamente estranha aos seus trabalhos habituais, obtenha melhor acolhimento. Estes erros que alguns cientistas cometeram, embora deploráveis para sua maioria, não poderiam tirar-lhes os títulos que, em outros campos de atuação, conquistaram o nosso respeito. Mas será preciso possuir um diploma oficial para se ter bom senso? Será que só existem todos os ignorantes fora das cadeiras acadêmicas? Olhem para os adeptos da doutrina espírita e digam se entre eles existem apenas ignorantes. O grande número de homens de valor que a seguem não permite que ela seja colocada na categoria das crendices populares. O caráter e o saber desses homens dão peso a essa afirmação. É forçoso reconhecer que existe algo mais. Repetimos ainda que, se manifestações tivessem se limitado ao movimento mecânico dos objetos, a responsabilidade de pesquisar a causa física desse fenômeno teria ficado com a ciência. Mas como se trata de uma manifestação que está fora das leis, até então conhecidas pela humanidade, ela sai da competência da ciência material, porque não pode ser explicada por números, nem por forças mecânicas. Quando surge um fato novo, que não possui relação com nenhuma ciência até então conhecida, o cientista, para estudá-lo, deve deixar de lado sua ciência e ter a humildade de considerá-lo como um estudo novo, que não pode ser realizado com ideias pré-concebidas. O homem que considera seu saber infalível está bem próximo do erro. Mesmo aqueles que defendem as ideias mais falsas se apoiam na própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível.
Aqueles que no passado rejeitaram as grandes descobertas de que hoje a humanidade se honra, faziam apelo à razão para rejeitá-las. Muitas vezes, o que chamamos de razão é apenas orgulho disfarçado, e todo aquele que se acredita infalível se coloca como igual a Deus. Assim, dirigimo-nos àqueles que são bastante ponderados para duvidar de algo apenas porque não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não acreditam que o homem tenha chegado ao seu apogeu, e muito menos que a natureza tenha lhes revelado tudo. Observações. Anatomia, anatomista, é o ramo da biologia que estuda a estrutura e a organização dos seres vivos, tanto externa quanto internamente. O anatomista é aquele que disseca as partes dos corpos de um ser vivo com a finalidade de estudar a estrutura dos órgãos e suas relações. Benjamin Franklin, 1706 a 1790, realizou inúmeras experiências com a eletricidade e foi o inventor do para-raios. Robert Fulton, 1765 a 1815, foi o primeiro a utilizar o vapor como meio de propulsão em navios. Fonte, Dicionário Primeiro da Língua Portuguesa. 8. A seriedade da doutrina e a perseverança necessária. O estudo de uma doutrina, como a doutrina espírita, que nos traz tantas coisas novas e grandiosas, só pode ser feito com utilidade, por homens sérios, perseverantes, livres de qualquer prevenção e animados de uma vontade firme e sincera de chegar a um resultado esclarecedor. Não poderiam ter essa qualificação aqueles que julgam as coisas de forma antecipada, leviana e sem ter visto tudo, que não dão a seus estudos a continuidade, a regularidade e a concentração necessária. Também não poderiam ser qualificados assim aqueles que, por medo de perderem a reputação de homens inteligentes, se empenham em ridicularizar as coisas mais verdadeiras, ou assim considerados por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem o respeito e a consideração de quem se julgue bem educado. Aqueles que entendem que os fatos não são dignos da sua atenção, que se abstenham de qualquer julgamento. Ninguém pense em lhes violentar a crença, mas saibam respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se dá a esse estudo. Será que deve causar estranheza não se obter nenhuma resposta sensata para questões sérias, quando são feitas ao acaso a queima-roupa em meio a uma quantidade enorme de outras perguntas absurdas? Além disso, para responder com clareza a uma questão complexa, muitas vezes é preciso responder questões que venham antes dela, e até mesmo questões que venham depois, para lhe complementar o entendimento. Quem quer aprender uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começar pelo princípio e acompanhar o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O que adiantaria para alguém formular ao acaso perguntas a um cientista a respeito de um tema sobre o qual não possui nenhum conhecimento? Poderá o próprio cientista, por mais boa vontade que tenha, dar-lhe uma resposta satisfatória? A resposta isolada que o cientista der será forçosamente incompleta, e por isso mesmo sempre quase incompreensível, ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo acontece com as relações que estabelecemos com os espíritos. Quem quiser aprender com eles deverá se dedicar como se estivesse fazendo um curso, mas, como acontece entre nós, é preciso escolher os professores e estudar com assiduidade. Já dissemos que os espíritos superiores apenas comparecem às reuniões sérias, especialmente aquelas em que reina uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos voltados para o bem. As perguntas levianas e inúteis os afastam, assim como afastam os homens ponderados.
O campo, então, fica livre para a multidão de espíritos mentirosos e fúteis, sempre à espera de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. O que acontecerá a uma questão séria se formulada numa reunião com espíritos dessa natureza? Será respondida, mas por quem? Isso é o mesmo que fazer um grupo de zombadores que se divertem. Questões desse tipo, o que é a alma, o que é a morte e outras similares. Se quiserem respostas sérias, precisam agir com seriedade e preencher todas as condições que isso exige. Apenas assim obterão grandes ensinamentos. Sejam laboriosos e perseverantes em seus estudos, a fim de que os espíritos superiores não os abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. 9. Os contestadores da doutrina espírita. O movimento dos objetos é um fato comprovado. A questão é saber se nesse movimento existe ou não uma manifestação inteligente. E, em caso afirmativo, qual é a origem dessa manifestação? Não falamos do movimento inteligente de alguns objetos, nem de comunicações verbais, nem mesmo daquelas em que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestação, clara e evidente, para aqueles que viram e se aprofundaram no assunto, não é, à primeira vista, muito convincente para um observador novato. Portanto, trataremos somente da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer, onde é possível colocar um lápis, como a cesta, a prancheta, etc. Pela maneira como o médium coloca seus dedos sobre o objeto, é impossível que ele tenha alguma condição de interferir no traçado das letras. Admitimos ainda que o médium, dotado de uma habilidade extraordinária, consiga enganar o olhar do observador mais atento. Como explicar a natureza das respostas quando estas estão muito além da capacidade do conhecimento do médium? E notem que não se trata de respostas monossilábicas, tipo sim, não, etc. Mas, na maioria das vezes, são várias páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Muitas vezes, pela mão de um médium que não tem qualquer contato com a literatura, surgem poesias de impecável sublimidade e pureza, poesias que os melhores poetas do mundo não hesitariam em assinar. E o que tornam esses fatos ainda mais estranhos é que eles ocorrem por toda parte com os médiums se multiplicando ao infinito. Esses fatos são reais ou não? Para esta pergunta, temos apenas uma resposta. Vejam e observem, pois não faltarão oportunidades, mas observem repetidamente, por longo tempo, e obedecendo às condições exigidas. Diante da evidência, o que respondem aqueles que se opõem à doutrina espírita? Dizem que somos vítimas do charlatanismo, ou que somos joguete de uma ilusão. Em primeiro lugar, diremos que a palavra charlatanismo não pode ser utilizada onde não existe lucro. Os charlatães não trabalham de graça. Então isso seria, quando muito, uma mistificação. Mas que singular coincidência levaria estes mistificadores a agir da mesma forma, de um lado ao outro do mundo? Produzir os mesmos efeitos e dar respostas idênticas sobre os mesmos assuntos, e em diversos idiomas, se não quanto às palavras, pelo menos quanto ao conteúdo? Como compreender que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestassem a semelhantes manipulações? E com que objetivo? Como encontrar entre as crianças a paciência e a habilidade necessária para tais resultados? Se esses médiuns não são instrumentos passivos permitindo que os espíritos se manifestem através deles, seria indispensável que eles tivessem habilidade e conhecimento que são incompatíveis com a idade infantil de alguns e com a posição social de outros. Então, os contestadores da nova doutrina dizem que, se não há fraude,
Os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Pela lógica, a qualidade das testemunhas tem que possuir algum valor. Portanto, é o caso de perguntar se a doutrina espírita, que hoje já possui milhões de seguidores, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que compreendemos a dificuldade e a dúvida de alguns em aceitá-los de pronto. Entretanto, o que não se pode admitir é a pretensão de certos incrédulos em possuir o monopólio do bom senso. Eles, além de não respeitarem o valor moral de seus adversários, ainda chamam de tolos, sem a menor cerimônia, os que não estão de acordo com as suas opiniões. Para qualquer criatura sensata, a opinião de pessoas esclarecidas que durante muito tempo estudaram um determinado assunto será sempre, além de uma prova, pelo menos um argumento a favor desse assunto, pois ele pôde prender a atenção de homens sérios que não têm interesse em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Observação: crianças. Kardec contou com a colaboração especial de 4 jovens sensitivas na confecção da primeira edição de O Livro dos Espíritos. As senhoritas Caroline, 16 anos, e Julie Baldin, 14 anos, que receberam por psicografia a quase totalidade das questões de O Livro dos Espíritos. Nas reuniões familiares dirigidas por seus pais e assistidas pelo codificador, Ruth, 20 anos, foi a médium que ficou responsável pela revisão completa do texto, e a Aline, 20 anos, fez parte do grupo de médiums através do qual Kardec confiou as questões mais espinhosas do livro, fazendo uso da concordância universal do ensino dos espíritos. Fonte: Portal do Espírito. Artigo: Mediunidade e Juventude, Mauro Quintela. 10. Objeções sem uma base sólida. Entre os argumentos contrários à doutrina espírita, existem alguns que parecem ser verdadeiros, porque são feitos por pessoas sérias e respeitáveis. Um desses argumentos refere-se à linguagem utilizada por certos espíritos, que não parece ser digna da elevação que se atribui a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina apresentado no item 6, verá que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que afirmam. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mau espírito. Aqueles que acham que só mantemos contato com espíritos maus, cuja única ocupação é a de tentar nos enganar, desconhecem as reuniões onde somente se manifestam espíritos superiores. Caso contrário, não pensariam assim. É lamentável que esses opositores da doutrina tenham entrado em contato apenas com o lado mau do mundo dos espíritos. Não gostaríamos de imaginar que eles, ao invés de atrair espíritos bons, somente tivessem conseguido atrair espíritos maus, espíritos mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é revoltante de tão grosseira. No máximo, poderíamos concluir que a solidez de seus princípios éticos e morais não é suficiente para impedir que os espíritos inferiores se introduzam entre eles e satisfaçam a sua curiosidade enquanto os bons se afastam. Julgar os espíritos por esses fatos seria o mesmo que julgar o caráter de um povo pelo que acontece numa reunião de desequilibrados ou de gente de má reputação, da qual não participam as pessoas esclarecidas, nem as sensatas. Aqueles que julgam dessa maneira encontram-se na situação de um estrangeiro que julga a população inteira de uma grande capital pelos costumes e linguagem de seu bairro mais pobre e feio. No mundo dos espíritos também existe uma sociedade boa e uma sociedade má. Portanto, que os opositores da doutrina estudem também o que se passa entre os espíritos superiores, e ficarão convencidos de que na cidade celeste
não se encontram apenas as pessoas pobres e incultas, que formam as classes mais baixas de uma sociedade? Os opositores perguntam: os espíritos superiores vêm até nós? A esta pergunta respondemos: não fiquem somente na periferia. Vejam, observem e julguem. Os fatos estão aí para todos, a menos que se apliquem aos opositores. Estas palavras de Jesus: têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Outra corrente de opinião consiste em ver, nas comunicações espíritas e nos fatos materiais a elas ligados, apenas a interferência de um poder diabólico que tomaria todas as formas para melhor nos enganar. Não julgamos essa opinião digna de um exame sério, por isso não perderemos tempo em considerá-la. Aliás, ela já foi rejeitada por tudo aquilo que já dissemos. Apenas acrescentamos que, se fosse assim, teríamos que aceitar que o diabo é, algumas vezes, muito criterioso, ponderado e que ainda age com moralidade. Ou então que existem também bons diabos. De fato, como acreditar que Deus permite apenas a manifestação de espíritos do mal para nos tentar e nos desencaminhar, sem nos dar a oportunidade de receber o conselho dos bons espíritos? Se Deus não pode impedir que isso aconteça, não é onipotente. Se ele pode e não o faz, é incompatível com a sua bondade. As duas suposições seriam uma blasfêmia. Notem que os opositores da doutrina, ao admitir a comunicação dos maus espíritos, estão reconhecendo o princípio das manifestações. Portanto, se elas acontecem, só pode ser com a permissão de Deus. Então, como acreditar, sem cometer injustiça, que Deus apenas permitiria a manifestação do mal, com a exclusão do bem? Semelhante doutrina contraria as mais simples noções do bom senso e da religião. Observação: blasfêmia, palavra ofensiva contra Deus ou contra a religião, insultar aquilo que se considera sagrado, incoerência, praga, maldição. 11. Espíritos ilustres e espíritos desconhecidos. Os opositores da doutrina estranham o fato de só se manifestarem espíritos de personalidades conhecidas e perguntam por que só eles se manifestam. Essa afirmação é um erro que, como tantos outros, provém de uma avaliação superficial. Dentre os espíritos que se comunicam espontaneamente conosco, existem muito mais desconhecidos do que ilustres. Os desconhecidos se designam por um nome qualquer. Quanto aos espíritos que são evocados, desde que não se trate de um parente ou de um amigo, é muito mais natural e lógico evocar aqueles que conhecemos, ao invés de evocar aqueles que não conhecemos. O nome dos personagens ilustres impressiona mais e é por isso que são mais notados. Os opositores também consideram estranho que os espíritos de homens ilustres atendam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem, por vezes, de coisas insignificantes, em comparação com as que eles se ocupavam durante a vida. Para os seguidores da doutrina espírita, não existe nada de estranho, porque eles sabem que a autoridade ou o prestígio que esses homens desfrutaram na Terra não lhes garante nenhuma supremacia no mundo espiritual. Assim, os espíritos confirmam as palavras do Evangelho: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Essa afirmação deve ser entendida como sendo a posição que cada um de nós ocupará entre os espíritos, após o desencarne. É dessa maneira que aquele que foi o primeiro na Terra poderá ser um dos últimos no mundo espiritual. Aquele diante do qual, aqui na Terra, curvávamos a cabeça, poderá vir até nós como o mais humilde dos operários,
porque ao desencarnar, deixou toda a sua grandeza. Assim também, o mais poderoso monarca poderá estar no mundo dos espíritos abaixo do último dos seus soldados. 12. Critérios utilizados para identificar os espíritos. Um fato que se observou e que os próprios espíritos confirmaram é que muitas vezes os espíritos inferiores utilizam indevidamente nomes conhecidos e respeitados. Quem pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe até mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam: como comprovar a identidade do espírito manifestante? De fato, essa prova é muito difícil de ser obtida. Ela não pode ser conseguida de modo tão concreto como se consegue uma certidão de registro civil, por exemplo. Entretanto, ela pode ser obtida quando utilizamos alguns critérios. Quando se manifesta um espírito que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo que morreu há pouco tempo, geralmente, sua linguagem tem as mesmas características que possuía quando ainda estava vivo. Isso já é uma evidência de sua identidade. Entretanto, a dúvida se desfaz quando esse espírito fala de coisas particulares, relembra acontecimentos familiares que apenas o interlocutor conhece. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem os pais com a de seu filho. Algumas vezes, nessas comunicações íntimas, acontecem coisas surpreendentes, a ponto de convencer até mesmo o mais endurecido dos incrédulos, que fica extremamente admirado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Existe outro critério que pode auxiliar na identificação de um espírito. Dissemos que a caligrafia do médium muda de acordo com o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma, quando se trata do mesmo espírito. Constatou-se inúmeras vezes, principalmente em casos de pessoas falecidas recentemente, que a escrita guarda uma semelhança muito grande com aquela que a pessoa possuía em vida. Tem-se visto também assinaturas idênticas. Entretanto, estamos longe de utilizar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Nós apenas o mencionamos como algo digno de nota. Apenas os espíritos que atingiram certo grau evolutivo estão livres de qualquer influência corporal. Os espíritos que ainda estão muito presos à matéria conservam a maior parte das ideias, das tendências e até mesmo das manias que tinham na Terra, o que também é um meio de reconhecê-los. Existe uma grande quantidade de fatos e detalhes que, se forem observados com cuidado e atenção, podem auxiliar na identificação de um espírito. Alguns escritores desencarnados são vistos a discutir suas obras ou doutrinas, aprovando ou rejeitando certas partes delas. Outros espíritos a recordar fatos ignorados ou pouco conhecidos de suas vidas ou de suas mortes, enfim, detalhes que são, pelo menos, provas morais de identidade, as únicas a que podemos recorrer quando se trata de coisas abstratas. Se a identidade de um espírito evocado pode ser estabelecida em alguns casos, não existe razão para que não seja em outros. Mesmo em relação às pessoas que morreram há mais tempo, se não dispomos dos mesmos meios para identificá-las, resta sempre o da linguagem e do caráter, porque o espírito de um homem de bem jamais se manifestará como um perverso ou um devasso. Os espíritos mistificadores, que se apresentam utilizando nomes respeitáveis, logo se traem pela linguagem e pelos ensinamentos que ministram. Aquele que dissesse ser Fénelon, por exemplo, e que mesmo acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, revelaria por esse simples fato a fraude. Se ao contrário os pensamentos que exprimisse fossem sempre puros,
Sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não haveria motivos para que se duvidasse da sua identidade. Se não fosse assim, seria preciso admitir que um espírito que só prega o bem seria capaz de mentir conscientemente e que o que é pior, sem nenhuma utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau evolutivo, do mesmo caráter e possuidores dos mesmos sentimentos se reúnem em grupos e famílias. Nos ensina também que o número de espíritos é incalculável e que estamos longe de conhecer a todos, pois a maioria deles sequer tem nome para nós. Assim, nada impede que um espírito do mesmo grau evolutivo que Fénelon se apresente em seu lugar, muitas vezes a seu próprio pedido. Apresenta-se com o seu nome porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e também porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas afinal, que importância tem o espírito? É ou não o de Fénelon? Desde que diga apenas coisas boas e que fale como o próprio Fénelon falaria, trata-se de um espírito bom. Nesse caso, o nome com o qual se apresenta é indiferente. E muitas vezes é apenas um meio de fixar nossas ideias, conforme já dissemos. A troca de espíritos não é admirável nas evocações familiares. Nesse caso, a identidade do espírito comunicante é estabelecida por provas evidentes, normalmente fornecidas por ele mesmo. É inegável que a substituição de um espírito por outro pode dar lugar a muitos equívocos, provocar erros e mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Aliás, nunca dissemos que a ciência espírita fosse algo fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando. Nunca será demais repetir que o espiritismo requer estudo assíduo e por vezes muito prolongado, como acontece com qualquer outra ciência. É preciso aguardar que os fatos se apresentem por si mesmos, pois não é nos permitido produzi-los. Muitas vezes, esses fatos ocorrem em circunstâncias com as quais nem ao menos se imagina. Para o observador atento e paciente, os fatos são abundantes e ele descobre nesses fatos milhares de detalhes bem característicos que são muito esclarecedores. O mesmo ocorre com as outras ciências, pois, enquanto o homem comum vê numa flor apenas uma forma elegante, o cientista descobre nela verdadeiras maravilhas para o pensamento. Observações. Coisas abstratas, aquelas que existem somente no domínio das ideias, que não possuem base material. François Fénelon, 1651 a 1715, teólogo católico apostólico romano, poeta e escritor francês. Entre tantos ensinamentos escreveu, muitas vezes, nossos erros nos beneficiam mais do que nossos acertos. As façanhas enchem o coração de presunção perigosa. Os erros obrigam o homem a recolher-se em si mesmo e devolvem-lhe aquela prudência de que os sucessos o privam. 13. Divergências entre os espíritos. As observações anteriores nos levam a fazer um comentário sobre outra dificuldade, a da divergência que se observa na linguagem dos espíritos. Pelo fato dos espíritos serem diferentes uns dos outros, tanto no aspecto do conhecimento quanto no aspecto da moralidade. A mesma questão pode ter interpretações contraditórias, de acordo com o grau de evolução de cada um. Exatamente como aconteceria entre homens se essa mesma questão fosse proposta, ora a um cientista, ora a um ignorante, ora a um zombador de mau gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Mas, perguntam os críticos, como explicar que os espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo? Além da diferença de conhecimento e de moralidade que acabamos de assinalar, há outras causas que podem exercer uma influência muito grande
sobre a natureza das respostas, e isso independe da qualidade moral dos espíritos. É por isso que dizemos que esses estudos requerem uma atenção demorada, observação profunda, continuidade e perseverança, como de resto também requerem todas as ciências humanas. São necessários alguns anos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para formar-se um cientista. Como pretender adquirir em algumas horas o conhecimento infinito? Portanto, que ninguém se iluda, porque o estudo do Espiritismo é imenso, diz respeito a todas as questões metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Sendo assim, deverá causar admiração o fato de o estudo da doutrina espírita demandar tempo, muito tempo. Aliás, a contradição na resposta das questões nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que estudam a mesma ciência divergirem quanto à definição que dão a um determinado assunto, seja por empregarem termos diferentes, seja por utilizarem pontos de vista diversos? Ainda que a ideia fundamental seja sempre a mesma? Quem puder que conte quantas definições a gramática já recebeu. Acrescentamos que muitas vezes a forma da resposta depende da forma como se faz a pergunta. Portanto, seria ingênuo apontar uma contradição onde frequentemente existe apenas uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, o conceito de alma. Pelo fato de essa palavra não possuir um significado único, compreende-se que os espíritos, assim como nós, possam divergir quanto ao seu significado. Um dirá que ela é o princípio da vida, um segundo pode chamá-la de centelha anímica, um terceiro dizer que ela é interna, outros ainda que ela é externa, e assim por diante. O certo é que todos terão razão, segundo o seu ponto de vista. Poderíamos até mesmo acreditar que alguns deles, em virtude do significado que atribuem à alma, sigam doutrinas materialistas e, todavia, não ser bem assim. O mesmo ocorre com a palavra Deus. O significado será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc, etc. Entretanto, definitivamente será sempre Deus. Por fim, se temos a classificação dos espíritos, eles formam uma escala contínua, que vai desde a sua criação, simples e ignorantes, até o mais alto grau de perfeição que nos é permitido perceber. Portanto, a classificação deles não é rígida. Um poderá agrupá-los em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade. Sei que nenhuma esteja errado. Todas as ciências humanas nos oferecem o mesmo exemplo. Cada cientista possui o seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não. Podemos aprender a botânica pelos sistemas de Linneu, Jussieu ou Tournefort. E nem por isso se saberá menos botânica. Assim, deixemos de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que elas merecem, para nos dedicarmos apenas ao que é verdadeiramente sério. Muitas vezes, a reflexão nos fará descobrir, nas coisas que parecem ser um maior absurdo, uma semelhança que à primeira vista nos havia escapado. Observações. Centelha anímica pode ser entendida como o princípio da vida, como o espírito propriamente dito. Charles Linneu, 1707 a 1778, professor médico, botânico, biólogo, naturalista sueco, criador da classificação binária, 2 nomes em latim,
para designar plantas e animais. Esse método de classificação é utilizado até hoje. Antônio Laurent de Jussieu, 1748 a 1836, médico e botânico francês, classificou os vegetais de acordo com um sistema baseado na morfologia das plantas, estudo de aparência externa. Joseph Pinton, 1656 a 1708, botânico francês, o primeiro a fazer uma definição clara do conceito de gênero para as plantas. Sua principal obra foi publicada em 1694, Elementos da Botânica ou Método para o Reconhecimento das Plantas. 14. Ortografia dos Espíritos. Não perderíamos tempo com a objeção que alguns incrédulos fazem quanto às falhas ortográficas cometidas por alguns espíritos, se elas não nos permitissem fazer sobre o fato uma observação essencial. Concordamos que a ortografia deles nem sempre é impecável, mas é preciso ter em mente muita estreita para fazer desse fato uma crítica séria, afirmando que uma vez que os espíritos sabem tudo, deveriam também saber ortografia. Poderíamos opor aos incrédulos inúmeros erros desse gênero, cometidos por mais de um cientista da Terra, o que em nada lhes diminuiria o mérito. Entretanto, existe neste fato uma questão mais importante. Para os espíritos, e principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livre do corpo físico, a comunicação deles é rápida, como o pensamento, porque é o próprio pensamento que se comunica, sem intermediários. Assim, sentem-se pouco à vontade quando, para se comunicar conosco, precisam utilizar linguagem humana, que é imperfeita e insuficiente para que possam exprimir as suas ideias. É o que eles próprios nos declaram. Por isso, é curioso observar os meios que muitas vezes os espíritos utilizam para atenuar a pobreza da nossa linguagem. Ocorreria o mesmo conosco se tivéssemos que nos exprimir em uma linguagem mais pobre que a nossa. É a dificuldade que sente o homem de inteligência superior, que se impacienta com a lentidão da sua caneta, sempre atrasada em relação ao seu pensamento. Sendo assim, fica fácil compreender por que os espíritos dão pouca importância à pobreza das regras ortográficas, principalmente quando se trata de um ensinamento importante e sério. Já não é maravilhoso o fato de eles se manifestarem em diferentes idiomas e os compreenderem todos? Entretanto, não devemos concluir daí que eles desconheçam a correção convencional da linguagem. Eles a observam quando necessário. É assim, por exemplo, que a poesia ditada por eles, muitas vezes, desafia a crítica do mais meticuloso purista. E isso apesar da ignorância do médium. Observações. Entre os meios que os espíritos utilizam para atenuar a pobreza da nossa linguagem, podemos citar, com a participação do médium, psicografia mecânica. É quando o espírito, utilizando a mão do médium, escreve diretamente, sem que o médium tenha consciência do que está escrevendo. Esta faculdade é preciosa, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que se manifesta. Psicofonia mecânica é quando o espírito fala através do médium, que fica como um instrumento passivo, ou seja, não tem consciência do que está falando. Sem a participação do médium. Pneumatografia ou escrita direta é a escrita produzida diretamente pelo espírito sem intermediário algum. Pneumatofonia. Tendo em vista que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer com que se ouçam gritos de toda espécie e som vocais que imitam a voz humana. Essas vozes podem ser percebidas de duas maneiras distintas. Uma voz interior que repercute em nosso foro íntimo,
ou uma voz exterior, como se viesse de uma pessoa que está ao nosso lado. Fonte da pesquisa: O Livro dos Médiuns. 15. A loucura e o espiritismo. Existem pessoas que veem perigo por toda parte em tudo o que não conhecem. Assim, de forma precipitada, concluem desfavoravelmente em relação ao espiritismo. E isto porque algumas pessoas, ao estudarem a doutrina espírita, teriam perdido a razão. Como é que os homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria? O esforço intelectual não faz com que as pessoas com cérebro fraco percam a razão? Quem poderia contar o número de loucos e maníacos produzidos pelos estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros? Devemos, por isso, terminar com tais estudos? Que conclusão se pode tirar sobre as pessoas que perdem a razão estudando esses assuntos? Nos trabalhos corporais, os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material, se ferem. Nos trabalhos da inteligência, danifica-se o cérebro, que é o instrumento pelo qual o pensamento se expressa. Mas, se um instrumento do trabalho físico e intelectual está danificado, não significa que o espírito também esteja. Ao contrário, ele continua intacto, e quando se libertar do corpo físico, estará de posse e na plenitude de suas faculdades. O espírito é como o homem, um escravo do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a própria religião. A principal causa da loucura é uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões que agem sobre o organismo. A predisposição para a loucura faz com que o objeto da nossa preocupação assuma o caráter de preocupação principal, transformando-se assim em ideia fixa. Essa ideia fixa tanto pode ser sobre os espíritos para aqueles que se ocupam desse assunto, como pode ser sobre Deus, sobre anjos, o diabo, a fortuna, o poder, sobre uma arte qualquer, uma ciência, sobre a maternidade, um sistema político ou social, e assim por diante. É provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante. Como é provável que o louco espírita se tornasse um louco por qualquer outro assunto que fosse o centro da sua atenção. Portanto, digo que o espiritismo não tem privilégio algum quanto a tornar as pessoas loucas. Vou mais longe. Se bem compreendido, o espiritismo é uma defesa contra a loucura. Entre as causas mais comuns do desequilíbrio mental estão as decepções, as mágoas, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista mais elevado. Elas lhe parecem muito pequenas, muito mesquinhas, em vista do futuro que o aguarda. A vida é para ele tão curta e passageira que as dificuldades são vistas apenas como incidentes desagradáveis de uma viagem. O espírita pouco se afeta com coisas que causariam grandes emoções em outras pessoas. Além disso, ele sabe que as provas que suporta são para o seu próprio adiantamento. Se as suportar sem reclamar, sabe também que será recompensado de acordo com a coragem com que as tiver suportado. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero, que é, sem dúvida, uma das causas mais frequentes da loucura e do suicídio. O espírita, pelas informações que recebe dos espíritos, através das comunicações, sabe qual a sorte daqueles que abreviam voluntariamente a sua vida, e esse conhecimento é suficiente para fazê-lo refletir. Sabe também que o número de pessoas que, por causa do espiritismo, não cometeram suicídio é considerável. Este é um dos resultados práticos do espiritismo.
Os incrédulos podem rir à vontade. Eu apenas desejo a eles as consolações que a doutrina espírita proporciona a todos aqueles que têm se dado ao trabalho de estudá-la e de pesquisar seus conceitos com profundidade. Entre as causas da loucura, podemos incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas a figura do diabo tem feito ao abalar pessoas com imaginação fraca? Sem contar os que se esforçam para tornar esse quadro cada vez mais pavoroso, acrescentando a ele detalhes terríveis. Dizem que o diabo só amedronta as criancinhas e que serve de freio para torná-las ajuizadas, assim como o bicho-papão e o lobisomem. Entretanto, quando deixam de temê-los, estão piores do que antes. Para conseguir o belo resultado de manter as criancinhas ajuizadas, não se leva em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo que este medo provoca em cérebros delicados. Pouco convincente e frágil seria a religião que precisasse impor a sua força difundindo o medo e o terror. Felizmente não é assim. A religião dispõe de outros meios para atuar sobre as almas. Os meios que o Espiritismo lhe oferece são os mais eficazes e os mais sérios, desde que a religião saiba utilizá-los com proveito. Ao mostrar a realidade das coisas, a doutrina espírita neutraliza os efeitos desastrosos que um temor exagerado pode causar. 16. Duas teorias equivocadas, a teoria magnética e a do meio ambiente. Resta-nos ainda examinar suas objeções, as únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Primeira teoria: todas as manifestações atribuídas aos espíritos não passariam de efeitos magnéticos. Os médiuns entrariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno conhecido por todos aqueles que estudaram o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. As percepções intuitivas se ampliam para além dos limites da nossa compreensão comum. Assim, o médium retiraria de si mesmo e, por efeito da sua lucidez, tudo o que diz respeito e todas as noções do que transmite, mesmo sobre assuntos que não conhece quando está em seu estado normal. Não seremos nós a contestar o poder do sonambulismo desperto, do qual já vimos extraordinários fenômenos e os estudamos em todas as suas fases, durante mais de 35 anos. Concordamos que muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Entretanto, uma observação cuidadosa e prolongada mostra que em várias manifestações a intervenção direta do médium é materialmente impossível, a não ser como instrumento passivo. Para aqueles que concordam que as manifestações espíritas não passam de efeitos magnéticos, diremos: vejam e observem, porque certamente ainda não viram tudo. A seguir, usaremos duas considerações tiradas do próprio ensinamento daqueles que defendem a teoria do efeito magnético. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Quem revelou a doutrina espírita foram os próprios médiuns, cuja lucidez está sendo exaltada pela própria teoria do efeito magnético. Ora, se a lucidez dos médiuns é tal como se supõe, por que eles teriam atribuído aos espíritos aquilo que retiravam deles próprios? Como poderiam ter dado informações tão preciosas, tão lógicas e tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? Das duas, uma. Ou os médiuns são lúcidos ou não são,
se forem lúcidos e se aquilo que dizem for confiável, em nome da coerência e para não entrarmos em contradição, precisamos aceitar que eles estão com a verdade. Depois, se todos os fenômenos tivessem a sua origem no médium, seriam sempre idênticos no mesmo indivíduo. Não se veria a mesma pessoa usar uma linguagem diferente e nem expressar, de forma alternada, as ideias mais contraditórias. Esta falta de uniformidade nas manifestações de um mesmo médium prova a diversidade das fontes. Assim, se as diversas fontes não podem ser encontradas no médium, é preciso procurá-las fora dele. Segunda teoria, o médium é a única fonte que produz todas as manifestações. Mas, em vez de tirá-las de si mesmo, como pretendem aqueles que defendem a teoria do efeito magnético, ele as retira do ambiente onde se encontra. O médium seria então uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Não diria nada que não fosse do conhecimento de pelo menos alguns dos presentes. A influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações constitui, de fato, um dos princípios da doutrina espírita. Contudo, essa influência é diferente da que os opositores supõem existir. E daí pensar que o médium seja apenas um eco do pensamento daqueles que o rodeiam? Vai uma distância muito grande, visto que milhares de fatos comprovam terminantemente o contrário. Esse modo de pensar, além de ser uma precipitação, é um grave erro que os opositores cometem. Como essas pessoas não podem negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, explicando-no a seu modo, essa teoria, embora enganosa, seria sedutora se pudesse abranger todos os fatos, mas não é isso que acontece. Quando demonstramos a eles, com clareza e com lógica, que algumas comunicações dos médios são completamente estranhas ao pensamento e ao conhecimento de todos os presentes, quando demonstramos que essas comunicações são espontâneas e contradizem todas as ideias pré-concebidas, os opositores da doutrina espírita não recuam e não se dão por vencidos. Chegam a dizer que a irradiação propaga-se muito além do círculo imediato que nos rodeia, que o médium é reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que se as inspirações não vêm dos que estão ao seu redor, ele as vai buscar fora, em outras cidades, em outros países, na Terra inteira, e mesmo em outras esferas. Nada pode chocar mais a razão do que supor que a irradiação universal, vinda de todos os pontos do universo, possa se concentrar no cérebro de um indivíduo. A explicação que traz o Espiritismo, além de ser mais simples e mais provável, é bem mais completa. Ele nos ensina que os seres inteligentes que povoam os espaços, por estarem em contato permanente conosco, nos transmitem os seus pensamentos. Esse é um ponto importante e nunca é demais insistir. Tanto a teoria sonambúlica, quanto a que diz que o médium reflete o pensamento dos assistentes, são frutos da imaginação de alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina espírita não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram quando ninguém delas cogitava, e a própria opinião geral as repelia. Assim podemos perguntar, de onde os médiuns foram tirar uma doutrina que não estava no pensamento de ninguém aqui na Terra? Perguntamos mais, por que milhares de médiuns espalhados por todo o globo, que nunca se viram antes, combinaram em dizer a mesma coisa? Que estranha coincidência? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que ele foi buscá-las tão longe, a 2.000 léguas além mar,
entre um povo desconhecido que possui costumes e linguagem diferentes, em vez de procurá-las ao seu redor. Existe também outra situação a qual não se tem dado a devida atenção. As primeiras manifestações, tanto na França quanto nos Estados Unidos, não se deram por meio de escrita nem de fala, mas por pancadas que correspondiam às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Esse foi o meio que as inteligências que se manifestavam utilizaram para dizer que eram espíritos. Ora, se pudermos imaginar a intervenção do pensamento do médium nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não ocorreria com as pancadas, cujo significado não podia ser previamente conhecido. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência da vontade. Assim recomendamos para aqueles que se opõem, observem de forma mais cuidadosa e, se quiserem estudar bem, sem prevenções e sem conclusões precipitadas, reconhecerão que essas teorias são incapazes de explicar todos os fatos. Analisemos as seguintes questões, porque a inteligência que se manifesta, seja ela qual for, se recusa a responder certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome ou a idade de quem está perguntando, o que o interlocutor tem na mão, o que fez na véspera, o que fará no dia seguinte, e assim por diante. Se o médium fosse de fato o espelho do pensamento dos assistentes, lhe seria muito fácil responder. Por que então não o faz? Por sua vez, os adversários contestam o argumento, perguntando: por que os espíritos, que devem saber tudo, não conseguem responder perguntas tão simples? De acordo com o ditado, quem pode o mais, pode o menos. E então concluem que não são os espíritos que respondem. Se um ignorante ou zombador se apresentasse diante de uma assembleia de doutores e perguntasse: por que é dia em pleno meio-dia? Será que algum doutor se daria ao trabalho de responder seriamente? Pelo silêncio da assembleia? Ou pela zombaria com que respondesse? Seria lógico concluir que todos os seus membros são tolos. Os espíritos, por serem superiores, não respondem a perguntas inúteis e ridículas, e também não se colocam em evidência. Por isso que se calam ou dizem que apenas se ocupam com coisas mais sérias. Finalmente perguntaremos: por que os espíritos comparecem num dado momento, participam das reuniões e depois se retiram? E por que, após o seu afastamento, não existem pedidos ou súplicas que os tragam de volta? Se o médium fosse o reflexo do pensamento dos assistentes, é claro que, numa circunstância assim, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Portanto, se ele não consegue dar continuidade à sua tarefa, cedendo ao desejo da Assembleia e também da sua própria vontade, é porque não estava sob o efeito da influência dos assistentes, e sim dos espíritos que se retiraram. Esse simples fato demonstra a individualidade e a independência dos espíritos que se manifestam. Observação: quem pode o mais, pode o menos. Pode também ser entendido como aquele que pode fazer o mais difícil, pode também fazer o mais fácil. 17. A doutrina e os espaços vazios. A descrença em relação à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática e interesseira, tem quase sempre sua origem no conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede que alguns falem sobre o espiritismo como se o conhecessem a fundo. As pessoas podem ser inteligentes, cultas e não possuírem bom senso. De fato, o primeiro indício da falta de bom senso é alguém acreditar que o seu juízo é infalível. Para muitos, as manifestações espíritas são apenas um objeto de curiosidade.
Esperamos que as pessoas que lerem esse livro encontrem nesse fenômeno extraordinários algo mais que um simples passatempo. A ciência espírita divide-se em duas partes. Primeira parte é a experimental e diz respeito às manifestações em geral. Segunda parte é a filosófica e diz respeito às manifestações inteligentes. Quem observou apenas a parte experimental está na posição daquele que só conhece física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado no coração dessa ciência. A verdadeira doutrina espírita reside nos ensinamentos dados pelos espíritos. Os conhecimentos que esses ensinamentos trazem são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer maneira. É necessário um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente assim é possível observar um número infinito de fatos e de particularidades que escapam ao observador superficial e permitem afirmar uma opinião a respeito da doutrina espírita. Se este livro tivesse somente a finalidade de mostrar o lado sério da questão e provocar estudo sobre o assunto, já nos sentiríamos felizes e honrados por ter realizado uma obra sobre a qual não pretendemos ter qualquer mérito pessoal, pois seu conteúdo não é de nossa autoria. O mérito pertence inteiramente aos espíritos que a ditaram. Esperamos que o livro dos Espíritos tenha ainda outra utilidade, a de guiar homens que desejam se esclarecer, mostrando-lhes através desses estudos um objetivo grande e sublime, que é o de progresso individual e social. Esperamos ainda que ele indique o caminho a ser seguido para que esse objetivo seja alcançado. Vamos concluir fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não explicadas, e em desacordo com o universo que conhecemos. Suspeitaram que essas lacunas deveriam estar preenchidas por planetas que tinham escapado à sua observação. Por outro lado, também observaram alguns efeitos cuja causa desconheciam e concluíram: ali deve haver um planeta. Porque esta lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Partindo da causa para chegar ao efeito, puderam calcular os seus elementos e mais tarde os fatos vieram confirmar as suas previsões. Vamos aplicar esse mesmo raciocínio a uma outra ordem de ideias. Se observamos as criaturas, verificaremos que elas formam uma cadeia sem interrupção, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas, entre o homem e Deus, o princípio e o fim de todas as coisas, que imensa lacuna! Será que é racional pensar que o homem seja o fim dessa cadeia? Ou que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros seres, como diferentes níveis de consciência, assim como disseram os astrônomos. Entre os planetas conhecidos deve haver outros planetas desconhecidos. Qual a filosofia que já preencheu essa lacuna? O Espiritismo vem preencher esse vazio, ao mostrar que ele é habitado por seres de todas as categorias do mundo invisível. Explica que esses seres são os espíritos dos homens nos diversos graus que levam à perfeição. Assim, tudo se liga e se encadeia, desde o princípio das coisas até o fim delas. Aqueles que negam a existência dos espíritos, que preencham o vazio que eles ocupam. Os que riem deles, ousem rir das obras de Deus e de sua onipotência. Allan Kardec.